Olá, amigos do Fraternidade, tudo bem? Vamos fazer mais um estudo? Hoje nós vamos estudar o livro Sol nas Almas, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Nós vamos estudar o capítulo 56. Mas antes de começar o capítulo, antes de começar o estudo, gostaria de fazer uma leitura introdutória para a gente começar na nossa sintonia, né? E eu vou ler o livro Conduta Espírita, também de André Luiz, com psicografia de Valdo Vieira. Vou ler uma parte, um trecho do capítulo 41, Perante o Livro. André Luiz nos traz que apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher, com elas, advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Com essa introdução, convido todos a fecharmos os nossos olhos e agradecermos a Deus por mais esse momento único em nossas vidas, por esse instante de agora. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Obrigado a Jesus, nosso governador do planeta, por nos permitir aqui habitarmos e aqui nos engrandecermos, nos aperfeiçoarmos, nos elevarmos. Que Jesus nos abençoe no estudo de hoje, que saibamos aprender o que de melhor será trazido, e que assim seja. Muito bem, amigos. Eu vou fazer primeiro a leitura do capítulo 56, intitulado Conhecimento Espírita. Vou ler todo o capítulo e depois a gente vai fazer algumas observações sobre a leitura, tá bom? Capítulo 56, do livro Sol nas Almas, de André Luiz. Conhecimento Espírita. Muitos observadores perguntam por que motivo o ardor dos espíritas na preservação e na divulgação dos ensinamentos que abraçam. Estranham-se-nos o zelo. Parta esse zelo dos espíritas encarnados e desencarnados, o zelo nas instituições e avisos em torno da imortalidade, da esperança, em torno do serviço, do bom senso e da justiça. Por que tamanho interesse por uma doutrina que insiste em prestigiar as manifestações e as palavras dos mortos, se os homens estão chumbados ao solo do mundo, com as necessidades e problemas do mundo? Indagam afoitas inteligências que se presumem de escola. Isso, porém, é o mesmo que se reunirem legiões de crianças para saber dos motivos pelos quais os adultos lhes traçam disciplinas e lhes erguem escolas. Se o menino de hoje será o homem de amanhã, o espírito encarnado agora será o espírito desencarnado no futuro. Estamos jungidos uns aos outros por inevitáveis conjugações. O conhecimento espírita, na essência, é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. Não tivéssemos o ensino e a sociedade humana não passaria da selva. Poderíamos inculcar como insensatos os professores que se devotam à educação no curso dos séculos? Assim, o Espiritismo, doutrina que restaura o cristianismo em sua pureza, é a religião natural da consciência na Terra e no Universo. Apoiemo-la na expansão necessária, iniciando-lhe a propaganda no exemplo individual e estendendo-a através do livro,
do impresso avulso, da palavra, da preferência, da atitude. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Sucede assim porque todas as criaturas, queiram ou não, ressurgirão da morte, retomando os patrimônios da vida, nas mesmas circunstâncias em que a pessoa habitualmente desmaia no sono cada noite para despertar consciente no manhã seguinte, com as aquisições felizes ou infelizes em que se achava na véspera. À vista de semelhante realidade, embora respeitando as convicções dos outros no que se refere ao plantio e cultivo da instrução espírita, a nossa obrigação é compreender, edificar, servir e continuar. Muito bem, amigos. Essa é a leitura do capítulo 56. E agora a gente vai rememorar um pouco do que dissemos. Quando André Luiz nos diz, ele vem trazer o motivo do ardor dos espíritas na preservação e na divulgação dos ensinamentos que abraçam. O ardor, gente, esse ardor que a gente tem por essa doutrina é um ardor no sentido de amor intenso. É um ardor no sentido de brilho intenso. Então, eles perguntam, por que motivo esse amor intenso por essa doutrina? Por que sentido esse brilho intenso em vocês quando se falam, quando nos trazem essa doutrina espírita, esses ensinamentos que abraçamos? Por que esse ardor? Por que esse zelo pelas instituições que vocês têm? Tanto cuidado, tanto carinho com a sua casa espírita, com a sua instituição espírita. Por que? Perguntam algumas inteligências que se presumem de escola. Por que esses avisos tantos em torno da imortalidade da alma, em torno da esperança? Por que esses avisos sobre o serviço, sobre o bom senso, sobre a justiça? Perguntam esses inteligentes que se presumem de escola. Por que, gente, esse zelo tão grande pela imortalidade da alma? Cada um no seu íntimo de nós, cada um de nós no nosso íntimo, entendemos isso. A importância da imortalidade, do entendimento da imortalidade da alma, a importância do entendimento da esperança, essa esperança ativa, essa esperança que nos leva, que nos caminha, nos permite marchar à frente. Por que nós entendemos e queremos tanto divulgar a importância do serviço, do trabalho, como uma aplicação útil do nosso tempo, seja onde for esse trabalho, sendo nós utilizados com nossas forças para um serviço útil? A importância do bom senso que Kardec sempre nos traz, acima de tudo, preste atenção, tenha bom senso, pense com a razão, né? Por que a gente tanto fala sobre a justiça? A importância desse conhecimento da justiça, justiça divina, justiça em nós, né? A nossa justiça. Por quê? Porque tamanho interesse em prestigiar as manifestações e as palavras dos mortos? Perguntam aos espíritas. Podem perguntar a si mesmo, por que será?
que eles têm tamanho interesse? Por que que eles ficam prestigiando as manifestações e as palavras dos mortos? Por que será que a gente fica tão preocupado quanto às advertências que nos são trazidas? Por quê? Indagam essas afoitas inteligências que se presumem de escola. André Luiz compara essas perguntas, então, que são feitas a crianças, né? Crianças querendo saber por que os adultos lhes traçam disciplinas e por que os adultos lhes erguem escolas. E olha aqui, que feliz comparação, quando ele compara crianças que querem saber por que das disciplinas e nós precisando, necessitando entender cada vez mais o quanto a disciplina nos traz o conhecimento, nos traz o amor ao próximo, o quanto a disciplina nos permite sermos melhores a nós mesmos e aos outros. André Luiz diz que por que as crianças perguntando por que escolas? E nós com as nossas respostas. Por que os centros espíritas? Por que ler um livro? Por que passar à frente as informações que estão nesse livro espírita? Nós entendemos muito bem por quê. Estamos unidos uns aos outros, diz André Luiz no estudo. Unidos uns aos outros, encarnados e desencarnados, almas e espíritos, unidos por inevitáveis conjugações, diz André Luiz. Que fantástico! O que é a doutrina espírita? O que é a importância do conhecimento espírita? Olha que inevitáveis conjugações temos com o mundo espiritual. Não temos como evitar. E é importantíssimo conhecermos, entendermos isso para um melhor viver, um melhor nos portarmos. É o que a doutrina espírita nos traz. E André Luiz ainda diz, então percebemos a importância do conhecimento espírita, nos trazendo que, para a alma, o conhecimento espírita tem a mesma importância que a alfabetização tem para a vida comum. Então, hoje, é importantíssimo sermos alfabetizados. A luta da comunidade, a luta da humanidade é para que todos tenham acesso à alfabetização. E a nossa luta é para que todos tenham acesso a todos esses conhecimentos espíritas, porque a alfabetização facilita a vida do homem. E o conhecimento espírita facilita a vida do espírito hoje encarnado. Facilita a vida do espírito hoje desencarnado. A importância do conhecimento espírita. Se não tivéssemos o ensino e então a sociedade humana não passaria da selva. Então, se nós não tivéssemos nos trazendo esse conhecimento, essa percepção de que se não tivéssemos a doutrina espírita, estaríamos um pouco mais atrás. É possível que alguns de nós estaríamos até no mundo primitivo, relacionando à selva, né? Se não tivesse o ensino, a sociedade humana não passaria da selva. Assim, o Espiritismo. Essa doutrina que restaura o cristianismo em sua pureza, diz André Luiz. Restaura o cristianismo. Gente, a doutrina espírita, ela é considerada como a revelação, né? Aquela é o consolador prometido por Jesus. Mas por que nós consideramos
doutrina espírita Consolador Prometido. Outras religiões consideram outros fatores, os Consoladores Prometidos. Eles dizem que o Consolador Prometido está lá com eles, que eles têm a sabedoria do que é o Consolador Prometido. Imagine que a gente chegue para outra religião e diga que não, é o Espiritismo, é o Consolador Prometido. Cada um tem os seus motivos para colocar a sua religião, seus dogmas à frente, onde queiram. Mas nós espíritas acreditamos que a doutrina espírita é o Consolador Prometido porque ela vem trazer os mesmos ensinamentos do Cristo. Aquele Consolador que o Cristo disse que enviaria, ele precisa ser necessariamente fiel aos ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita vem com essa fidelidade, trazendo o que o Cristo trouxe, tudo o que ele nos mostrou, tudo que ele nos exemplificou, trazendo para nos rememorar. É a doutrina espírita. Assim o Espiritismo, diz André Luiz, essa doutrina que restaura o cristianismo em sua pureza, que vem nos relembrar, que vem nos rememorar sobre o nosso proceder de acordo com o que o Cristo veio nos trazer, veio nos ensinar. É a religião natural da consciência na Terra e no universo, diz André Luiz. Religião natural da consciência, onde está gravado a lei de Deus, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. O Espiritismo vem nos trazer isso. Apoiemos o Espiritismo, diz André Luiz. Mas como eu posso apoiar o Espiritismo? Através do exemplo. Através do exemplo individual. Através do livro, através da palavra, da preferência, da atitude, diz André Luiz. Sabe a candeia acima do alqueire? É isso, é dessa forma que a gente apoia o Espiritismo. É assim que a gente vai colocar o nosso conhecimento espírita, colocar esse conhecimento acima do alqueire, para que todos que queiram possam perceber. Qual é a forma que nós temos de ajudar, de retribuir essa doutrina que nos auxiliou? Como eu posso agradecer por esses ensinamentos que eu tive? A forma que eu posso agradecer isso é colocando a candeia dos ensinamentos que eu aprendi com doutrina espírita acima do alqueire, para que todos possam receber esses ensinamentos no trabalho, numa reunião pública, em casa, na rua, na escola, em qualquer lugar que estivermos, a gente tem como retribuir todo esse benefício, essa bênção que recebemos através dos ensinamentos espíritas. E a gente retribui isso divulgando a doutrina espírita. Divulgando a doutrina espírita através do exemplo individual, através do livro, através da palavra, através da preferência, através da atitude, como nos traz André Luiz. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico, diz André Luiz. Temos necessidade desse conhecimento espírita, com certeza. Da mesma forma, da mesma magnitude em que precisamos do nosso alimento, em que precisamos de remédio. André Luiz então nos traz que todos nós reencarnaremos várias vezes com as aquisições felizes ou infelizes que temos da véspera, que se achava na véspera. Então a gente entende com a doutrina espírita a importância desses
conhecimento, dessas informações, dessa vivência, porque daqui a pouco a gente vai retomar com tudo, toda essa bagagem que a gente tem de agora. E aí ele finaliza que a nossa obrigação é compreender, edificar, servir e continuar. Compreender, estudar a doutrina espírita, edificar em nós mesmos, servir ao próximo e continuar os ensinamentos para todos os que queiram, os que se sintam bem com esse ensinamento. E aqui assim a gente finaliza o estudo de hoje. Eu convido mais uma vez para a gente fechar os olhos e agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo. Muito obrigado pela doutrina espírita. Agradecemos a Deus por Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso governador. Agradecemos por Humberto de Campos, mentor da nossa casa, que possa nos intuir a cada dia, a cada momento de nossa existência, para que a gente consiga colocar em prática tão belos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Coloquemos para a nossa vida, para a vida dos nossos próximos, todo esse amor que a doutrina nos traz. E que assim seja. Obrigado, irmãos.